E vamos lá, estamos aqui para mais um episódio do Magra Cash. Este episódio é especialíssimo, mas antes de mais nada, eu convido você a deixar sua curtida, não custa nada você apertar ali, ó. Curte esse vídeo, deixa o seu comentário e compartilha com todos os seus contatos, porque esse conteúdo é bastante transformador, tenho certeza disso. Estou aqui com meu amigo, colega, médico, Dr. Arthur Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Estamos aqui, eu quis trazer, olha, a gente estava em Vegas, pensando já nesse episódio do MagraCast, né? Então, nós hoje vamos falar sobre os highlights do Congresso Longevity Fest, que aconteceu em Vegas agora, nos dias 13, 14 e 15. Viemos até vestidos, né, de colete, mais ou menos, à altura do que foi o evento. E a gente vai fazer esse bate-papo muito leve, muito tranquilo de como foi também aquilo que nos chamou a atenção de forma positiva, mas também, infelizmente, né, Arthur, de forma negativa. Não poderia deixar de ser, né? Não há nada 100% perfeito, né? A gente nem falou nada para vocês aí sobre os aspectos negativos que a gente deixou também. A gente só mostrou enquanto ia acontecendo, a gente ia fazendo os posts, né? A gente ia fazendo os posts de stories para chamar a atenção daquilo que mais foi positivo, que também, se a gente coloca o que é negativo, também confunde as pessoas. Mas aqui, nesse MagraCast, a gente também vai ressaltar alguns aspectos que a gente não gostou tanto do Congresso, né? O que foi de bom, mas também o que não foi tão bom assim, né? Mas vamos lá, tentei organizar um pouquinho para ajudar o público, né? De forma geral, foi bom ou não foi, Arthur? Foi excelente, né? Foi excelente, sem dúvida. Excelente, né? Inesquecível. Né? Para quem não sabe, esse é o maior congresso com o tema de medicina metabólica, né? Dentro do que a gente chama de longevidade, né? O que a gente chama aqui no Brasil de medicina integrativa, né? Terapias holísticas, etc. Isso começou nos Estados Unidos sendo chamado de ciência da longevidade. Ou seja, são práticas de medicina que visavam as pessoas a atingirem mais idade inicialmente, a viverem mais. E hoje em dia, que é uma das teclas que foi bem batido lá, é que não é só esse lifespan, né? Que é de você viver por mais tempo. Perfeito. Mas agora é o health span, que é de você viver não só por mais tempo, mas viver com qualidade. Porque não adianta você estar vivendo sendo dependente, você viver sem conseguir fazer exercício físico, sem conseguir se vestir sozinho, dependendo de outras pessoas. Então, o health span, que é de você viver não só mais, mas viver muito melhor, você viver com qualidade, é o objetivo disso, que hoje se chama de medicina integrativa aqui no Brasil, mais comumente, que é diferente da medicina alopática, que é onde a gente tem formação também, que é essa medicina convencional. A gente já falou isso aqui até em outro episódio, né? Mas para quem não conhece, esse congresso que é o maior do mundo nesse tema, visa trazer o que tem de mais novo nessa área. E não só o que tem de mais novo, filtrar tudo que está sendo pesquisado no mundo, tudo que está sendo discutido entre os maiores do mundo, e também de reunir, de agregar as pessoas que estão na ponta, ou seja, pessoas que estão como nós lá no consultório, em contato com os pacientes, colocando aquilo que é feito em estudo, colocando aquilo que está sendo pesquisado na prática. Então a gente faz isso que se chama também de medicina translacional, de você trazer da pesquisa para a prática, né? Então isso aí é o ponto alto, não só desse congresso, mas de todos os congressos, que quando você vai fazer o que tem que ser feito, que é buscar aprimorar, buscar ver o que é que tem de melhor de pesquisa, buscar ver o que é que tem de melhor
a evidência para trazer para a ponta, para trazer para o nosso paciente, né? Então, olhando por esse lado, foi um saldo muito positivo. Acho que você concorda, né, com Sem isso. dúvida alguma. A gente já vinha há algum tempo querendo fazer parte desse congresso, né? E a gente se organizou esse ano para dar certo, né? Mas eu vou falar um pouquinho do aspecto histórico desse congresso para situar as pessoas também, né? O Longevity Fest, que é o nome do congresso, né? Ele é organizado anualmente, é sempre nesse período, no final de dezembro, pela A4M. O que é a A4M? É American Academy of Anti-Aging Medicine, né? Por isso tem A4, é 4 As, né? American Academy of Anti-Aging Medicine. E esse evento, ele é dedicado a explorar aspectos da longevidade na otimização da saúde, como o Dr. Arthur falou, ou seja, lifespan, ou seja, viver mais, e health span, viver melhor com mais saúde, né? E para vocês terem uma ideia, essa foi a 32ª edição do evento. Para quem acha que isso é algo que é muito novo, muito recente, não é tão novo assim, é quase a minha idade, né? Então, o primeiro evento, se a gente for calcular, foi em 1992, né? Então, e acontece, essa foi a 32ª reunião, acontece em Vegas porque é onde tem hotel grande o suficiente para acomodar as multidões que vão. Aliás, do mundo todo a gente viu Foram que mais de 7 mil várias, participantes, né? esse ano bateu o recorde de participação, mais de 7 mil interessados, a maioria médico, mas tem alguns outros profissionais de saúde também participam. A gente viu nacionalidades americanos, franceses, alemães, russos, brasileiros, nós, né? Vimos indianos, muitos asiáticos, gente do mundo todo interessada em encontrar o que é que tem de mais recente, né? Nos estudos de longevidade, né? A gente sabe que aqui no Brasil, inclusive, esses termos nem poderiam ser utilizados, né? O Conselho de Medicina proíbe, né? Mas a gente espera também que isso aos poucos possa ir evoluindo, porque nós já temos uma discussão nos Estados Unidos muito longa sobre o que mais importa na medicina, o que é? O que é que a gente mais quer quando a gente vai a um médico? A gente quer viver mais e a gente quer viver melhor. Então, a academia americana, ela se preocupa em estudar exatamente quais são as melhores práticas de saúde para que você possa viver não somente mais, mas com mais qualidade de vida, né? Essa foi a minha história, essa foi a história do Dr. Arthur também. Quando eu, por exemplo, me descobri doente, com tudo aquilo que vocês já conhecem da minha história, eu estava vivendo uma vida miserável. Então, ao descobrir um caminho para me tornar saudável, a gente, de certa forma, está entendendo que isso pode sim aumentar a nossa vida, aumentar a nossa longevidade, mas também pode nos dar mais saúde enquanto vivemos. E aí teve palestrantes muito importantes, como David Sinclair, Serena Poon, Dave Asprey, Peter Attia, Sarah Gottfried, né? E o mais interessante de tudo é que a gente escuta os pesquisadores falando sobre as pesquisas que eles mesmos estão conduzindo. Os estudos que eles mesmos estão conduzindo. Ou seja, a gente não está ouvindo falar de alguém, estão fazendo... Não, é lá, é a fonte, é o nascedouro das pesquisas que vão nos dar respaldo para que nós possamos também falar sobre o tema e fazer essa translação para o uso no consultório, né? Perfeito. Então, só para dar um background aí para você que está aqui compreender o que a gente está falando. Eu queria começar no dia 1. Na sexta-feira, no dia 13, a gente chegou lá bem empolgado, né? O espaço é muito grande, aconteceu no Hotel The Venetian, que é um hotel que imita Veneza, né? Muito bonito, muito luxuoso. Aliás, os hotéis de Vegas têm essa característica de ter muito luxo, né? São bastante impactantes aqui. Quem já foi a Vegas sabe disso, né? E a primeira palestra foi muito marcante. Vou ler aqui para ti só o título para tu lembrar, Arthur. Menopause 3.0. Menopausa 3.0 com a doutora Sarah Gottfried, né? O que é que tu lembra? Eu acho que vai ser importante a gente se ajudando. Eu vou pegar alguns temas importantes que eu acho que foram importantes para a gente conversar aqui. Vamos lá. Então, chama atenção
nesse termo aí, menopausa 3.0, né? Que ela faz um trocadilho com o que a gente já tem aí em literatura, já tem em correntes de ginecologia mais nova e tal, que é a menopausa 2.0, que é a reposição hormonal, né? Ou seja, é você repor hormônio para trazer mais qualidade de vida para a mulher, né? Que é o que é feito aí nos últimos 20 a 30 anos. Uhum. E essa menopausa 3.0 visa não só, né, essa abordagem, não só apenas repor o que está faltando para melhorar sintoma, mas melhorar a saúde da mulher em diversos outros aspectos. E não é só melhora de sintoma, porque quando a mulher está na menopausa, ela não tem só calorão, ela não tem só propensão à osteoporose, propensão a alguns cânceres, etc. Ela modifica também o seu curso de vida, no sentido de que ela vai modificar as relações interpessoais, né? Como eu tenho uma diferença hormonal, isso impacta muito na saúde neuropsicológica, neuropsiquiátrica. Essa, essa mudança hormonal implica na geração de outras doenças multissistêmicas, por exemplo, doença cardiovascular. Isso implica Perfeito. na mudança estrutural do corpo da mulher, e uma mudança no corpo implica em uma mudança psicológica, que Uhum. implica em uma mudança de outras doenças, e assim por diante. Então, tratar a menopausa é muito além de repor hormônio, né? É um 3.0, ainda é pouco, né? Uhum. Porque se fosse só apenas repor hormônio, a gente tinha nem que estar fazendo essa discussão aqui. Uhum. Vai muito além disso. Tratar a mulher vai muito além de repor o hormônio que está faltando na menopausa. Porque o hormônio é a pontinha do iceberg lá que a gente vê do que está em desequilíbrio naquela mulher. Uhum. A gente tem que olhar essa mulher como um todo e entender na individualidade o que é que está em desequilíbrio naquela mulher. E a partir daí fazer a correção hormonal, fazer a correção de outros fatores que estão em desequilíbrio, vitaminas, enzimas, minerais, outros fatores que têm que ser trabalhados, por exemplo, corrigir o intestino dessa mulher, um intestino que muitas vezes ela nunca nem percebeu Uhum. que não é legal, se acostumou a vida inteira a evacuar e ir ao banheiro aí 2, 3 vezes por semana e tudo bem. E aí na menopausa isso vai somando, isso vai somando. Então tudo que aquela mulher teve ao longo da vida que estava meio que mascarado porque tinha uma função hormonal, Uhum. meio que mascarado porque a vida sexual não estava legal, mas ia em frente, ia empurrando com a barriga, agora desmorona. É. Agora não tem nem aquele hormônio que segurava, porque o ovário entra em falência. E, infelizmente, cada vez mais cedo, né? É. Então a gente tem que ir atrás e olhar essa mulher além do hormônio, né? Não só isso, Ivan. Ela chamou a atenção, né? Eu até consigo aqui abrir os slides dela, né? Para o termo perimenopausa também, né? Existe na medicina convencional, na medicina 1.0 até 2.0, você geralmente existe um pensamento de dar uma pílula para cada sintoma, o que é errado. Você tem que olhar para essa pessoa, para essa mulher que vem sofrendo. E muitas vezes vem sofrendo 5, 10 anos antes de entrar de fato na menopausa, né? Então foi muito importante trazer para o palco principal um tema tão relevante como é o tema da perimenopausa e da menopausa e como abordar essa mulher centrado nela, não centrado em remédios ou pílulas, mas quais são as queixas que essa mulher tem e, claro, as ferramentas de precisão que hoje a medicina consegue conferir a essa mulher. Uma reposição hormonal bioidêntica, tratamentos psicoterápicos e a identificação das deficiências hormonais o mais precoce possível. E também foi muito importante, né, ela colocando um basta, né,
na WHI, que são aquelas pesquisas que confundiram as mulheres por gerações, Women's Health Initiative. E confundiram né? os médicos também, confundiram os médicos também. E ela, não, é preciso perceber que aquelas pesquisas que mostraram aumento de câncer foram pesquisas não utilizando hormônios bioidênticos, não fazendo de fato reposição hormonal, mas usando pílulas sintéticas. As mulheres tinham complicações, aumento de câncer de mama e de endométrio, por conta da utilização, não de uma reposição hormonal, mas de pílulas sintéticas parecidas com hormônios, né? Mas que não eram hormônios exatamente. Então, é preciso dar um suporte, um tratamento hormonal para essa mulher no longo prazo. Isso, para mim, começar o congresso dessa forma foi muito interessante. Sim, e essa perimenopausa cada vez mais cedo, né? Né? A gente tava olhando aqui alguns highlights que eu coloquei também, que a gente estava publicando na hora do congresso, né? Aquele gráfico, né? Ao longo dos anos, das mulheres, né? Recomendações tradicionais acima de 40 anos, suporte hormonal, etc. Só que hoje a gente vê que muito antes a gente já descobre que mulheres, né, até que estão querendo engravidar, até abaixo dos 30 anos, já tem deficiências hormonais importantes. A gente tem que fazer correção hormonal dessas mulheres, porque são alterações que a gente pode chamar de perimenopausa, né? Uma deficiência grave de progesterona, né? Uma falência ovariana, né? Apesar de que isso é 100% recuperável, né? Ajustando hormônio, ajustando uma série de coisas que a gente vai individualizar, isso é 100% recuperável, mas já é uma coisa marcante do nosso tempo. Sim. Né? Que essa mulher a gente identifica cada vez mais cedo. Não é à toa que cada vez mais a gente vê casos de infertilidade em mulheres aí na casa dos 30 a menos. Sim. Né? Isso é impressionante. Acho que é muito importante também entender que essa mulher ela precisa ser vista de forma individualizada, né? E o médico ele precisa se libertar daquela visão protocolar. Sintoma tal, remédio tal. Tá com tantos... 40 anos, ok. Se tiver 39 anos, faltando um dia para 40, não pode. Não. O médico, ele não é uma máquina. Ele é um artista. Ele precisa entender que o que ele faz é uma arte. Então, ele precisa pegar as informações das evidências científicas e traduzir em uma solução para a paciente que está na sua frente com suas queixas específicas. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse artesanato, né? Isso. Porque, se fosse, eu pego o que é que tu tem e a partir disso eu vou te dar uma solução, não precisava da gente. Né? Exato. Uma IA. Isso, um software de computador poderia fazer isso de forma muito mais eficaz. Coloca lá suas queixas, qual é a pílula que eu tenho que tomar. Do que qualquer um de Acho nós. Que esse é o sonho da Big Pharma, né? Exato. E isso já passar por cima do médico. Isso já acontece. Né? Porque, infelizmente, a formação de medicina convencional forma prescritores. E não médicos. Essa é uma das coisas muito comuns quando em congressos convencionais você recebe um crachá e o médico recebe um crachá e está escrito lá, prescritor. Ele não é médico, ele é prescritor. Né? O que é um assinte, né? Um desrespeito ao profissional médico. Ele está ali só como um prescritor. Ou seja, quando ele vai passando nos estandes em outros congressos, a importância que se dá a ele é pelo fato de que ele pode ou não dar lucro àquela empresa. Né? Aliás, a gente vai começar a falar de algo negativo desse congresso. Né? Não existe um congresso sem uma influência de uma farma, né? Sem uma influência de uma empresa que deseja ter lucros. Isso não é necessariamente ruim, né? Mas o que a gente viu no congresso, inclusive na segunda palestra, foi sobre a galectina 3, né? Que é um marcador de demência. Que fala sobre inflamação. Também pesquisas de como vencer essa inflamação utilizando medicamentos específicos. Então, já existe uma entrada da Big Pharma também dentro da medicina que a gente pratica e a gente precisa estar muito atento. Aliás, né,
Se a gente não tem uma formação de qualidade, a gente também cai em ciladas dentro do próprio congresso que a gente foi, né? Porque nós como médicos precisamos estar muito atentos a algumas ciladas, ou seja, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. A gente tem que ter um senso crítico, né? Quantos estandes de empresas tinha lá no galpão? Que todo congresso tem um setor de estandes, né? Acho que todos nós sabemos disso, né? Para apresentar os seus produtos aos congressistas, digamos assim, né? As pessoas que estão indo ao congresso, né? Eu nunca tinha visto um galpão tão gigante quanto o que eu vi nesse congresso de Vegas, né? E um aspecto positivo, nos Estados Unidos eles têm muita liberdade de empreender. Então, eu nunca tinha visto produtos como os que eu vi nesse congresso, dos mais variados possíveis, desde luz vermelha, né? Spa não sei o quê, né? Água hidrogenada, né? Então, tantas opções diferentes e cada um dos seus produtores alegando que aquilo vai aumentar a sua longevidade ou sua saúde, né? Então, meio que virou um comércio de longevidade também. Foi um dos aspectos que a gente não gostou tanto assim, né? Apesar de que não necessariamente isso é algo ruim. Se você peneirar, né, Arthur? Se a gente peneirar, tem muitos produtores e empreendedores sérios também lá nos Estados Unidos, tentando oferecer soluções de fato de saúde. Isso é louvável. Mas também tem muita coisa esquisita que a gente viu lá, não foi? Ninguém é contra empreender. Claro, Ó, jamais. pelo contrário. Somos empreendedores. Também. Exato. Ninguém é contra o incentivo de dinheiro, o incentivo comercial para desenvolver novos produtos, porque é isso que move a economia, tá? Mas o que você está falando, né, para ficar bem claro, é que se a gente não tomar cuidado, né, se pessoas, médicos que não têm uma formação tão sólida, não têm um conhecimento tão apurado de fisiologia, de bioquímica, facilmente são manipulados por interesses. Sim. E pode ter lá 1000 estandes, né? Com drogas prometendo, fazendo promessas mirabolantes, produtos, etc. Se aquilo não condiz com a realidade, se aquilo não condiz com o que a gente estuda, né, com o nosso conhecimento, a gente não vai cair nisso. Então foi uma coisa bem bacana, foi o nosso nível de filtro, não é, Ivan? Porque para a gente ouvir e se interessar por determinados produtos, tinha que ser uma coisa muito boa. Né? Tinha que ser uma coisa muito boa. E sinceramente a gente não viu coisa tão excepcional assim. Tanto é que a gente falou, não sei se você recorda também com alguns palestrantes, né? Depois que estavam até em seus próprios estandes, quando começou a desenvolver aquele tema ali, conversando com a gente já viu o que é que tinha por trás. A gente já, opa, vamos seguir em frente aqui. A gente já começou a dar um risinho aqui e tal. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui é puramente comercial. Então, infelizmente, a gente ainda viu muita gente lá, né? Muita gente... que isso nem é um problema, né? Mas muita gente que tá iniciando, gente que tá com a cabeça mais vazia, que tá lá para absorver tudo e ainda vai passar por um processo de sedimentação, de filtro, mas a gente via que aquelas pessoas estavam absorvendo aquilo ali como verdade absoluta. Isso. Né? E aquelas pessoas, médicos, já vão sair dali tendo aquilo ali como maior referência. E acaba entrando no mesmo erro da medicina convencional, se tornando apenas prescritores daquilo, né? Exato. Se você não volta um passinho atrás para entender fisiologia, bioquímica, o que é que tem por trás, você não está apto a receber essas informações. E aí é onde entra a coisa, né? Dessas corporações, etc., que elas querem atingir exatamente esse público. Esse público mais que ingênuo, vai absorver,
e vai replicar o que eles dizem. Sem questionar. É como acontece, por exemplo, na medicina convencional com os representantes comerciais. Uhum. Nada contra representante comercial, ótimo, excelente Fazendo trabalho. dele. Exato. Tá fazendo o seu trabalho. Mas o cara vai chegar aqui, ó, com um folder com vários estudos e mostrando aqui, olha, doutor, isso aqui, tal, mostrou ganho disso aqui, sem ônus disso aqui, com um preço melhor e tal. O que é que tá faltando para você prescrever? Uhum. Né? É assim que chega. Ó, tá aqui, 1000 estudos. Uhum. Meu filho, pode ter 1 bilhão de estudos. Se isso não fizer sentido em bioquímica, em fisiologia, eu jamais vou prescrever. Uhum. Infelizmente é o que esse pessoal não consegue entender, porque não sabe o básico. Isso. Né? Não sabe o básico. Então, não tem como discutir cientificamente, minimamente, nem com o representante comercial que chega. Esse é o nível da medicina. Muitas vezes ele vem só mesmo treinado para vender aquilo, mas sem uma compreensão exata dos fundamentos da coisa. Isso é normal. E tudo bem. O problema não é do médico representante. Que não pode. O problema é do médico que tem um baixo nível. Uhum. E ele muitas vezes é engolido Sim. por um representante comercial que está ali fazendo o trabalho dele. E aí a gente chega num ponto que eu queria muito falar sobre isso. Foi muito bom escutar os pesquisadores falando sobre o que eles estão pesquisando sobre longevidade. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom ver que a gente já estava fazendo uma medicina de muita qualidade e, ouso dizer, de qualidade até superior a muito do que a gente viu no próprio Congresso. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que a gente voltou de lá, essa medicina que a gente está fazendo, ela é de muita qualidade e a gente consegue unir vários detalhes que eles não conseguem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ainda na primeira manhã, nós tivemos uma palestra do grande David Sinclair. Ele, para quem não conhece, ele é um grande pesquisador de longevidade de Harvard, não é isso? É de Harvard, não é isso? Se eu não me engano. Acho que é Harvard. Posso estar enganado, vou dar uma checada aqui. Né? Mas o cara se diz vegano. Né? Que a gente pode falar abertamente. Né? E aí a gente vai pensar como que o cara se diz um pesquisador de longevidade e faz dieta vegana, que a gente sabe que é uma dieta anti-humana. Né? Que não tem condição de trazer saúde para a pessoa. Né? Você pode até, sei lá, se você vem de uma dieta baseada em industrializados e vai para uma dieta vegana, você pode até ficar temporariamente mais saudável. Mas ela é insustentável a longo prazo, é uma dieta de muito difícil adesão e você vai ter muita dificuldade de se manter nutrido com ela. Né? Então, a gente percebeu que a gente, na verdade, tem que fazer como vai para qualquer lugar. Peneirar o que é bom e descartar o que não é bom. A palestra dele foi, inclusive, muito boa. Foi falando sobre undoing aging, ou seja, desfazendo o envelhecimento. Foi muito bom. Mas aí, entenda que se o cara não compreende o que é uma alimentação saudável, ele coloca em risco todo o restante do que ele fala. Apesar de que fazia muito sentido o que ele falou. Mas faltou, e ele mesmo aparentemente não estava com uma boa aparência de longevidade e de saúde. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é algo que não existe no mundo todo. E nós temos uma mentoria para médicos, inclusive, eu e o Dr. Arthur, e a gente ensina as bases do pensamento médico. Ou seja, nós ensinamos o médico a pensar. Um congresso desse, por exemplo, não ajuda a gente a pensar. Eles colocam lá o que eles estão estudando, o que eles estão pensando, os novos medicamentos, inclusive, muitos remédios, inclusive, mais do que a gente gostaria de ter visto. Mas ensinar a pensar, não. Mas nós temos uma mentoria em que nós ensinamos o profissional, o médico, a pensar, a compreender como funciona o corpo, desde o movimento mais molecular
a bioquímica da coisa, passando pela fisiologia do corpo humano, passando também pela compreensão da leitura das pesquisas científicas e como pegar isso tudo e transformar num tratamento terapêutico preciso e individualizado. Essa é a visão de medicina que nós temos, que vem de toda uma formação de clínica médica, de um ceticismo, de não acreditar em tudo, mas ao mesmo tempo felizes de saber que é possível fazer uma medicina avançada, não engessada, mas ao mesmo tempo também não é uma esculhambação, não é uma loucura. É. Interessante esse aí que você falou do Sinclair, né? O Checar, ele é... As pesquisas dele residem em Harvard mesmo, né? Harvard, Formação, apesar de ele ser australiano, né? Então, realmente muito bom, muito boa palestra. A questão que muita gente vai perguntar aí de telômero, etc. Tudo é voltado para telômero, né? Pesquisa e tal. Beleza, tudo muito bonito. E o que falta, que a gente viu não só no Sinclair, mas o Peter Attia, né? Pessoal que está na ponta da pesquisa farmacológica, né? Na pesquisa de longevidade, né? O Dr. Wu, né? Por exemplo, né? Então, esse pessoal que está na ponta de pesquisa farmacológica, né? Contra perda de telômero, encurtamento, etc., que tem esses alvos farmacológicos, eles negligenciam algo fundamental, básico, essencial do tratamento, que é a alimentação do ser humano, que é o que você falou. E essa alimentação, a gente compreende isso muito bem, porque foi assim que a gente descobriu a medicina de verdade, né? É uma alimentação com viés carnívoro, uma alimentação com viés cetogênico, que é a alimentação com viés ancestral, né? E o que a gente vê nesses pesquisadores de ponta é que a sua grande maioria, se não a totalidade dos que estão na ponta, tem um viés plant-based. Já estão completamente vencidos. Um viés vegano. Mesmo aqueles que falaram de dieta cetogênica, alguns citaram dieta cetogênica, mas era sempre dentro de um viés plant-based. Isso. Não teve ninguém que defendesse a carne lá. Isso. E a gente vê que existem meio que duas bolhas nas grandes frentes do que a gente faz. Entregar para o paciente algo de ponta requer não só saber o que é que está nessa ponta aqui desses grandes pesquisadores, mas também o que é que está na ponta de pesquisa de alimentação. E isso vai de encontro ao que esses pesquisadores estão fazendo. Exatamente. É como se eles só chegassem em um certo nível. E aí a gente tem uma bolha que eles não conseguem sair dessa bolha. Só que a gente já vem de outra bolha, que tem um problema também. A bolha do pessoal da carnívora, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente vai ver isso aí comandado mais pelo pessoal da nutrição. Tudo bem? Né? Tudo bem. Infelizmente, não tem muitos médicos, né, que abraçam essa ideia. E o pessoal médico, etc., que sabe carnívora, que entende o poder da alimentação carnívora, meat-based, né, que não seja carnívora estrita, mas uma dieta cetogênica, né, com esse viés em carne, tá? Esse pessoal que entende a importância dessa alimentação ancestral, eles já chegam em outro fator limitante, que é não entender e não reconhecer pesquisa científica, pesquisa farmacológica, outras estratégias que vão somar a estratégia alimentar. Então a gente tem duas bolhas aqui. E a gente está tentando fazer a interseção entre elas. Não estamos tentando, estamos fazendo a interseção entre elas. Exatamente. E infelizmente, eu te digo, infelizmente,
tem muito pouca gente. É o que a gente quer. Nós estamos Passar- criando algo novo. Estamos criando algo sem querer, querendo, como diz o Chaves, né? Estamos criando algo novo na medicina. Nós, doutor Alexandre Duarte e outros profissionais de grande renome no Brasil, nós estamos unindo o que tem de conhecimento de longevidade, suplementação, reposição hormonal, isso tudo, com o que há de conhecimento de metabolismo a partir da mudança de estilo de vida, a partir das estratégias de baixo carboidrato, por exemplo. Essas ideias não se comunicam na ciência atual. É isso que o Arthur está dizendo, né? Tanto, inclusive, que existe um outro congresso nos Estados Unidos, que é o Metabolic Health Summit, que só fala de dieta carnívora, dieta low carb, dieta cetogênica, mas não fala de suplementação, não fala de reposição hormonal. É como se só existisse dieta. Bolha. Só existe dieta. É bolha. Né? E uma das coisas que eu descobri na minha vida pessoal foi: dieta não é tudo. Eu precisei, mesmo depois tendo feito dieta cetogênica bem feita, jejum intermitente, emagrecido 23 quilos, revertido meu diabetes, eu ainda percebia que faltavam algumas coisas para eu me tornar realmente saudável. Perfeito. Dieta não é tudo e tudo sem dieta não é nada. Ou seja, a gente precisa unir. juntar as duas coisas. Essa é a grande lição desse MagraCast. Para você que está ouvindo aqui também. Por quê? Porque as pessoas querem ter saúde, elas querem o que a gente também está buscando. Né? Por que a gente foi para Vegas? Porque a gente quer o que você também quer. A gente quer aprender como ficar realmente saudável, como vencer as doenças, os remédios. E aí existe um grupo de médicos, ou de medicina, ou de saúde, que fala que basta fazer uma alimentação saudável. E aí cada um vai ter sua visão. Né? Nós seguimos uma visão animal-based, ancestral, dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente, porque isso é o que mais corresponde à nossa evolução, e existem várias evidências mostrando isso. Mas esse pessoal acha que é só dieta. E dieta é tudo. Não, não é tudo. Não é tudo. Definitivamente não é tudo. Só que quando a gente vai para o congresso, que é outro grupo, congresso de longevidade, anti-aging e tudo mais, a gente também encontra um problema. Eles acham que tudo é suplementação, né? Sei lá, NAD, hormônios bioidênticos, e também não compreendem o básico de alimentação saudável, a ponto de em nenhum momento do congresso alguém dizer que carne é vida, que nós precisamos fazer uma alimentação baseada em carne, vísceras, gordura. Não, ninguém, gente, ninguém. Tinha até gente lá dizendo que usava estatina e metformina. Não é verdade? Foi o ápice da decepção, né? É algo tão básico, né? É algo tão básico que a gente materializar isso, né? Falar isso é esquisito. Porque eu conheço esses dois mundos, essas duas estratégias. E hoje a gente enxerga, dando um passo atrás, né? E olhando essas duas bolhas que, como você disse, elas não se relacionam, não se comunicam. Pessoal que tá lá pesquisando, falando de alimentação, que tá correto, não conhece. Não entende nada de reposição hormonal. Não entende nada de hormônio. Nada de suplementação. Não existe esse mundo para eles. E o pessoal que tá nesse outro lado da pesquisa de suplementação, de hormônio, etc., tá cagando pra dieta. Exatamente. Literalmente. E quando eles falam de dieta, fala de uma coisa com um viés completamente equivocado. Você vê, os maiores pesquisadores, qual é a estratégia que... Isso aí é consenso. Qual é a estratégia? Consenso é uma coisa que a gente não se discute. Qual é a estratégia mais poderosa de todas para longevidade? É o jejum. Jejum prolongado. Por quê? Pelos mecanismos de autofagia, pelos mecanismos de silenciar genes, de alterar genes. Sirtuínas. Né? Isso. Por diversos mecanismos, jejum é algo... Jejum é o que existe de mais poderoso. Certo? Isso aí é um consenso. Eles poderiam muito bem falar sobre jejum intermitente. E olha só, ninguém fala de jejum. Eles falam, como o grande pesquisador lá, o Walter Longo, fala de jejum, tá? Com estratégias plant-based,
que imitam o jejum, que é o chamado FMD. Fast né? Mimic Diet. Exato. São dietas que imitam o jejum com um viés vegano. Ora, se eu sei o que é melhor, eu vou atrás de uma coisa que imita o melhor ou eu vou atrás do melhor? Então, assim, são coisas que não Exato. fecham. São coisas que não fecham, né? Ou seja, nos próprios Estados Unidos da América, para fazer uma concordância legal, não existe um congresso que reúna isso tudo que a gente faz aqui no Brasil. O problema é que a gente está no Brasil. Se a gente tivesse nos Estados Unidos, talvez a gente criasse esse congresso que unisse as terapias metabólicas dietéticas ao melhor da suplementação e reposição hormonal. E tem outra coisa, né, Ivan? Porque, olha só, não é só o congresso. Né? O ensino. Se fosse só o congresso, tudo bem. Mas muitas vezes a gente posta alguma coisa, fala alguma coisa, cadê a fonte, não é isso? Então, olha só, não só isso, mas não existe, hoje em dia, pesquisa que alie uma coisa à outra. Ou seja, a informação está disseminada. Ela não está num artigo. Você não vai pegar isso que a gente está falando. Tem aqui um capítulo de livro, tem aqui um artigo. Vamos ver qual é o artigo que suporta isso. Na verdade, a gente faz uma junção dessas informações e traduz na melhor medicina possível. Essas informações que a gente está falando de fisiologia, de bioquímica, da alimentação, de pesquisa farmacológica, está disseminado, pulverizado em milhares de artigos. Sim. Um conhecimento que está pulverizado. E como é que a gente chegou a estar até conversando aqui? Através do conhecimento, certo? Da sedimentação e do olhar crítico. Meditação sobre tudo aquilo ali. E aí vai fazendo sentido, te vai conhecimento. Não é uma coisa do dia para a noite. Você não vai ter aqui, tem aqui um folhetinho, um artigo que diga tudo que a gente está falando, isso é impossível. E é por isso que quem está na frente leva mais peia também. Tem que ser. Porque a gente está na vanguarda do que está acontecendo. E mesmo os movimentos de longevidade que já existem no Brasil também não fazem o que a gente faz. Olha o que eu estou falando. Existe já um movimento, você sabe qual é, de longevidade no Brasil. Antigo já. Eles também não fazem o que a gente faz. Movimentos, e eu vou até ressaltar, dos quais eu não faço parte e faço questão de não fazer parte. Exatamente. Faço questão de não fazer parte. Existem médicos de renome no Brasil que fazem uma medicina de longevidade e nós não concordamos com grande parte das condutas. Concordamos com algumas, mas não com muitas. Exato. Então, o que a gente quer fazer, inclusive, as pessoas olham pra gente, por que você era clínico e está fazendo essa medicina? Não faça isso, você está se vendendo. Nós não estamos nos vendendo, nós estamos vendo. É diferente. Exato. Né? Ao ver, não é possível desver. Perfeito. Né? Então, assim, a gente vê que a medicina ela está indo por esse caminho, mas é possível ir por esse caminho da forma mais segura possível. Perfeito. É esse caminho que a gente quer desbravar e quer mostrar para os leigos, porque eles têm direito à informação, mas quer também ensinar aos médicos que compreendem que existe uma forma correta de fazer medicina, mas também sem se engessar no passado e sem se aventurar em coisas que não fazem sentido. Você vê, por exemplo, né, alguns dos nossos alunos, né, feedback dos nossos alunos médicos, por exemplo. Professor, tá acontecendo é que o paciente que era meu paciente há anos não vai mais voltar. Porque agora ele ficou bem de verdade. Ele não precisa mais de remédio. Ele tá realmente bem. Então, não vai mais voltar. Nós temos alunos... Isso é uma preocupação? Não mais. Porque agora ele não tá promovendo doença. Ele tá promovendo saúde. E isso é uma coisa exponencial. Esse médico agora ele não depende mais do paciente ter aquele sintoma, aquela dependência do remédio, da droguinha, não, da receita azul, não. Né? Aquilo ali vai ser um crescimento exponencial para o médico, que ele vai ajudar não só esse cara que saiu da dependência de droga, de remédio, não. Vai ajudar a família dele inteira. E isso é um crescimento que a gente não consegue nem mensurar. Ou seja, é possível unir o melhor da medicina convencional com o uso adequado e correto dos medicamentos com o melhor da medicina
metabólica ou de longevidade, seja como quiser chamar, né? Exato. E fazer uma medicina que de fato traz qualidade de vida para a pessoa, reverte doenças, se possível desmama medicamentos, né? E utilizar os remédios como eles são, como pontes, como auxílio suprafisiológico. Quando há uma doença grave, é necessário usar medicamentos, muitas vezes, né? Muitas vezes não vai ser necessário uma transformação metabólica, um ajuste de dieta, uma suplementação, uma reposição inclusive nós estamos aqui hoje tomando, né? Hoje eu trouxe pro Arthur, né? Tá aí na xícara do Pare de Se Mimar dele, um manipulado da evidência de eletrólitos, a importância da reposição de eletrólitos. Tem aqui sódio, potássio, silício, magnésio, enfim. Principalmente de manhã, que você gosta sempre de gravar de manhã, a importância de repor eletrólitos. Então, a gente vai unindo essas informações, esse conhecimento, a importância de um eletrólito, de uma vitamina, de uma reposição hormonal, e a gente vai de fato reconstruindo a saúde de cada paciente. Vamos pegar aqui. Olha só. Aquela parte que a gente falou do quão artesanal tudo isso é, né? Se a gente pegar o pessoal da primeira bolha, pesquisador, eletrólito, vamos lá. O cara vai fazer uma fórmula caríssima, né? Com cloreto, com potássio, com cálcio, magnésio, etc. Né? Uma fórmula caríssima e tal, que vai ajudar de alguma forma determinado grupo. Vai criar o seu produto. Isso, né? Um produto que vai ser legal, vai ajudar determinado grupo de pessoas. A outra bolha da alimentação ignora isso aqui. Não completamente, mas vai dizer o quê? Basta você ingerir sal. Sal integral que tem um bocado de eletrólito. Não precisa certo? mandar suplementar. Isso, não precisa de mais nada, é sal. E se não deu certo é porque foi pouco. Então, meu amigo, onde é que está a racionalidade? Não é nem no produto caríssimo e nem apenas no sal. É a gente entender que aqui no meio a gente vai ter um indivíduo, Ivan, que vai ter uma deficiência específica, por exemplo, de fósforo, que eu tenho que identificar que esse cara já tem um problema mitocondrial, que tem um fósforo muito baixo. Enquanto eu não repor exatamente na quantidade correta o fósforo daquele cara, eu vou ter uma disfunção mitocondrial que vai dar sintoma para ele. Não adianta eu nem dar mais sal e nem dar uma fórmula caríssima de eletrólito. Isso. Às vezes eu preciso repor um fósforo na veia para esse cara. E como é que a gente sabe disso? Com um trabalho artesanal de conversar com o paciente, de entender o contexto clínico, de ver toda a cadeia hormonal, para onde é que vai, para onde é que foi. Não é só testosterona, não é só estradiol, não é só progesterona. Eu vou ver as atividades enzimáticas que eu vejo através de outros exames laboratoriais. E esses exames complementares eu só posso interpretar se eu conhecer o paciente. Aí vem a minha anamnese, o meu exame clínico, o meu exame físico. Então, são várias informações que a gente vai usando para formar aquele quebra-cabeça e entregar para o cliente aquilo que ele precisa. E o grande desafio é mostrar para esse cliente que ele precisa de fato disso. Que às vezes ele chega, não quero tomar um sal, eu quero uma testosterona. É muito fácil falar depois, né? Só que para você ver o resultado, você tem que fazer. Exatamente. E entramos num aspecto importante, porque já no primeiro dia foi muito falado sobre reposição hormonal, né? Tivemos a presença lá do professor Thierry Hertog, que é uma figuraça, né? Ele é muito conhecido ele advoga muito o tratamento com hormônios bioidênticos, né? E aí entramos numa coisa boa, foi uma aula de clínica. Aulas de clínica, ele falou sobre hipotireoidismo, sobre os problemas do cortisol, né? Testosterona, estradiol, progesterona. Fez um resumão básico, né? Foi legal, foi interessante, mas ao mesmo tempo, exatamente essa é a questão. Foca demais na reposição hormonal. A reposição hormonal é importante. Ficou muito claro quando identificar, quando repor, as doses que precisam ser repostas. Até isso foi falado, foi muito importante. Revisitar alguns conceitos. Mas, da mesma forma,
se fala muito pouco sobre as enzimas, a modulação de receptores, por exemplo, né? Fala-se muito pouco sobre os elementos que constituem as glândulas hormonais, né? Então, por exemplo, para eu recuperar uma adrenal de quem tem um estresse crônico, uma fadiga prolongada, não se fala sobre vitamina C, magnésio, complexo B. Né? Falou-se sobre mitocôndria no dia 2, mas não se falou quais são os elementos que fazem essa mitocôndria funcionar. Eu senti falta disso. Eu senti falta de falarem do complexo B, eu senti falta de falarem do magnésio para essa mitocôndria. Cadê os elementos? Ácido alfa-lipoico, eu não vi, ninguém falou sobre o ALA, ninguém falou sobre... até falaram sobre azul de metileno, mas foi rapidamente também. Em outro contexto. Carnosina, acetil L-carnitina, derribose. Ou seja, nós temos aqui diante de nós, de fato, de novo, né, como unir essas duas informações. Reposição hormonal é importante, né? Falou-se muito sobre metilação, né? Falou-se sobre NAD, sobre homocisteína. Né? A gente tem vários subgrupos aí, né? Exatamente. Dentro dessa grande bolha. Você vê que ficou, né? A gente tem muitas lacunas. A gente tem o cara do hormônio. Sem dúvida, ele Só hormônio. Sem dúvida, ele é a maior autoridade em hormônio. É. Só que, como diz um professor nosso, né? Que médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Médico que só sabe hormônio, nem hormônio sabe. Exatamente. Por quê? Para o hormônio funcionar, eu preciso de inúmeros cofatores. O nosso corpo é como uma grande reação bioquímica, que precisa de vários elementos estarem em certos níveis para a reação ocorrer. Então, se eu tenho um elemento que está em estado crítico, essa reação vai ser comprometida. Então, não adianta eu aumentar... Os fatores limitantes, reação de bioquímica, isso é conceito básico. Básico do básico. Não adianta eu aumentar muito um fator, uma parte dessa equação, o hormônio, não adianta eu colocar a tua testosterona em 3.000, se eu tenho um complexo B deficitário. Exatamente. Não adianta eu receber um paciente e na primeira consulta repor todos os hormônios que eu identifiquei que estão baixos. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Pode mascarar sintomas inicialmente, que é isso que acontece. Porque os hormônios, principalmente os ésteres, que o pessoal repõe, eles têm efeitos como um remédio que a gente dá. Então, você vai ver efeito inicial. Mas isso, no médio prazo, e às vezes até em curto prazo, vai destruir a saúde. Exatamente. Vai complicar muito mais, né? Então, a gente tem esses subvieses, né? Entre os pesquisadores, que é algo muito bacana da gente entender. E a gente só consegue perceber isso quando a gente vê o todo. Tudo bem que o Congresso ele não tem a intenção de ensinar um passo a passo, né? São highlights mesmo do que tem sido estudado, né? Mas a gente vê lá na fonte o que é que eles estão falando e ao mesmo tempo o que é que eles estão deixando de falar. Acho até, vou dizer que foi um insight desse MagraCast de hoje. Esse Congresso ensinou mais pelo que eles deixaram de falar do que pelo que eles falaram. Sem dúvida. Né? Mas, ao mesmo tempo, foi bom ter visto eles falando, defendendo e mostrando as evidências científicas, por exemplo, dos benefícios de uma reposição hormonal bioidêntica. Sim. Né? E a gente vai já falar sobre isso. E também sobre os peptídeos, que hoje no Brasil são proibidos. Né? Não são proibidos, mas não são regulamentados. Não são regulamentados, não são proibidos, exatamente. Estão no limbo, digamos assim. E como é impressionante como nos Estados Unidos o uso, a suplementação de peptídeos, talvez você não saiba o que seja, mas são pedaços proteicos que auxiliam em várias funções no nosso corpo. Nos Estados Unidos já está bastante avançado. Me impressionou muito ver, né, em loco o quão avançado está, né, a pesquisa de uso de peptídeos, né? Os peptídeos que são frações peptídicas, proteicas, ou do hormônio do crescimento, ou da grelina, né? E que tem inúmeras funções de ganho de massa muscular, emagrecimento, melhora cognitiva, melhora de apetite, enfim, né? Isso também me faz ver que a nossa medicina no Brasil ainda também
ainda está muito lenta, muito lenta, muito lenta, muito lenta. Falou-se sobre implantes hormonais, sobre hormônios bioidênticos, né? Precisamos, foi um dos aprendizados também desse congresso. A medicina precisa avançar e precisa avançar da forma certa. Isso não é nem discutido no Brasil, né? Ainda não está nem sendo discutido, né? Assim, quando se discute, a medicina convencional critica. Né? Nós precisamos unir os bons profissionais em uma ampla discussão daquilo que é válido, que é positivo para as pessoas, que vai beneficiar as pessoas. Isso é para o benefício de todos. Não podemos excluir os avanços. Né? É como quando chegou o Uber e ninguém queria, né? Os taxistas não queriam que tivesse Uber. Né? Existem os avanços melhoram a nossa vida, mas se você não quer avançar, alguém vai sofrer com isso. E quem vai sofrer são as pessoas. Quem sofre são as pessoas. Exato. Né? Se você tem novas ferramentas acessíveis, né, que trazem benefícios, os peptídeos basicamente, né, quase não têm efeitos colaterais. Né? Com funções específicas, né? Ganho de massa, sarcopenia, osteoporose, osteopenia, aquele idoso que não tem apetite. São tantas funções positivas, clínicas, para os quais têm sido estudados. Então a gente precisa trazer essa discussão também para o Brasil. Né? Isso é uma coisa que eu realmente percebo como um dos aprendizados desse congresso também. Isso, e ao contrário do que muita gente faz por aí, não adianta ficar fazendo, né, isso escondido, né, que é o que a gente vê muita gente fazendo por aí, fazendo escondido, fazendo de qualquer jeito. O que a gente está colocando na mesa é que isso seja discutido, isso seja pesquisado, isso seja estudado, né? Seja discutido de forma correta. Não adianta você fazer para seu primo, para sua irmã, etc. E ficar nisso aí, tá certo? Quem tem uma coisa boa e guarda para si é, no mínimo, é, sei nem o que dizer, né? Então, quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer avançar com aquilo ali. A gente quer não só colocar para quem está mais próximo, mas a gente quer avançar no sentido de melhorar o acesso das pessoas a algo disruptivo, algo que vai melhorar a vida de todo mundo. É lamentável que a gente realmente acaba não conseguindo usar, realmente, né? E poderíamos avançar muito, né? Tanto em termos de emagrecimento, na luta contra a obesidade, enfim, são muitos benefícios que infelizmente as pessoas nem sabem que isso existe, né? Isso, nem os médicos sabem que isso existe. Enquanto existem drogas que fazem o que alguns peptídeos fazem de forma muito pior, com muito mais efeito colateral, e são chanceladas. Então a gente tem esse viés aí, no mínimo bizarro, para não dizer outra coisa. Arthur, para mim, o melhor dia foi domingo. Algumas palestras foram bastante interessantes, né? Dentre elas, aquela palestra sobre saúde ovariana, achei muito interessante, né? Mostrando que há um declínio hormonal acelerado dos ovários em relação aos outros órgãos, né? E mostrando que quanto mais precoce for essa falência ovariana, essa menopausa, mais rapidamente essa mulher envelhece, perde qualidade de vida. É uma coisa que pouca gente sabe, né? É que o nosso organismo ele não envelhece do mesmo modo. Por exemplo, o nosso coração não envelhece com a mesma velocidade do testículo, com a mesma velocidade do ovário, com a mesma velocidade da tireoide. Cada parte do nosso corpo envelhece em seu próprio ritmo, né? E nós envelhecemos em ritmos diferentes. Eu, você. Então, olha só o que a gente está pegando aqui, o nível de individualidade, de precisão que a gente tem aqui. A gente tem que abordar o indivíduo e não só o indivíduo. Dentro do indivíduo, ainda a compartimentalização daquele órgão, daquela estrutura que tem o seu nível, por exemplo, do ovário, né, de envelhecimento até 2,5 vezes maior do que a média do corpo daquela mulher. Então, por isso
que o ovário chega à exaustão e a mulher tem a menopausa, Uhum. né? Porque ele envelhece muito mais rápido do que o restante do corpo. Chega um momento que o ovário não vai estar produzindo mais o que é necessário para ter saúde. E a correlação disso com a saúde dos outros órgãos, né? Como, de fato, ressaltando a importância de um status hormonal adequado para essa mulher. Se ela não tiver esse status hormonal, ela vai envelhecer mais rápido também os outros órgãos, aumentando o risco, a gente já sabe, de doença cardiovascular, de cânceres relacionados à idade, né? Então, foi muito interessante chamar a atenção para o ovário como um órgão que, de certa forma, causa envelhecimento quando ele deixa de funcionar, né? A sua relação direta com os outros sistemas, principalmente com o sistema vascular, né? Então, daí vem a importância de estudar. O médico, hoje em dia, um ensinamento também, que não sabe hormônio, não sabe fazer reposição hormonal no seu paciente, ele perde uma ferramenta excepcional. Então, quais são essas ferramentas que mais transformam a vida de um paciente, né? O ajuste da mudança de estilo de vida, né? Então, o médico ele não deve apenas dizer ao seu paciente que ele tem que mudar de estilo de vida, ele tem que dizer como. Perfeito. Estilo de vida quer dizer o quê? Nada. Né? Nada. Mude seu estilo de vida, tá, doutor? Então, vou trocar o leite integral pelo desnatado, como eu fiz quando eu comecei a achar O que quer dizer isso? Nada, né? né? É um insight bom nisso aí que você falou, né? Que é a gente não, a mulher, no caso, né? Não perde a função do ovário porque envelhece. Uhum, Mas envelhece porque perde a função do ovário. uhum. Ou seja, quando, por exemplo, uma mulher precisou remover os ovários Nossa senhora. por algum motivo, um câncer, etc., né? Por alguma doença, um trauma, alguma coisa Ela que a vai gente, envelhecer alguma rapidamente. coisa que a gente não ah, domina, tá? E eles mostraram gráficos, né, exatamente disso. Quando a mulher perde o ovário, eu tive pacientes que foram oforectomizadas compulsoriamente, sem a autorização do paciente, né? Tive dois casos no meu consultório. Não, doutor, fui tirar o útero e saí sem os ovários também, né? Isso é uma prática, infelizmente, muito comum ainda no Brasil. Uma prática meio monstruosa de alguns, enfim, né? Então, e aí, se você não tem o conhecimento, nossa, você fica assim, meu Deus, né? Como é que você tira o ovário? Como se fosse, você não vai mais engravidar, então vamos tirar. Como se a única função do ovário fosse a reprodução, né? E toda a função hormonal. É um desconhecimento tão grande que dá uma tristeza, assim, às vezes, na gente, né? Criminoso. Criminoso, né? Então, e aí, quando tira os ovários, os gráficos eles mostravam essa mulher envelhecendo muito mais rapidamente, globalmente, por causa da retirada dos ovários, que é claro, por causa da redução, né, da precipitação dessa mulher na menopausa. Essa mulher não ia entrar na menopausa, ou entrou porque tirou os ovários mesmo devido a um câncer ou algum outro motivo, né? Então, bem interessante isso também. Aí a gente já vai entrando num tema que foi bastante relevante também no domingo, que foi sobre o câncer de mama e as reposições hormonais, né? Primeiro, uma palestra sensacional da doutora Jennifer Simons, Uhum. Breast Cancer, The Metabolic Disease No One Sees Coming. Foi uma palestra bem interessante, que a gente já fala sobre isso. Não que tenha sido uma novidade, mas é bom ouvir, né, do maior congresso de longevidade Existe do o mundo. Alguém falando viés do sobre. método dela Né? de rastreio do câncer, tudo Ela, bem. ela criou um método, ela fala, né, e ela tem todo o background para falar sobre isso, que não se deveria fazer mamografias nas mulheres, né, pela radiação e tudo mais, e ela desenvolveu um método baseado em choques de ultrassom, né, que você conseguiria fazer, de fato, um exame de detecção precoce, né? E a gente sabe que também existem outros métodos, como a termografia, por exemplo, que é, de fato, um exame ainda até melhor, porque ele prevê, né? Esses outros exames, eles são de detecção precoce, não são exames de prevenção. A termografia, Ele já vê depois que já aconteceu. o câncer já está lá, você só detecta logo. É diferente de você ver uma alteração metabólica que poderá levar a um câncer. A termografia consegue fazer isso, né? Não se falou sobre termografia, por exemplo, no Congresso, é uma falha grande também, né? Então foi bem interessante ela mostrar a relação da resistência à insulina com o câncer de mama. Poucos falaram sobre isso,
né? E é aquilo que a gente já fala todos os dias nas redes sociais. E já não só com ensinamos. câncer de mama. É. Resistência insulínica tem relação com todos os tipos de câncer, Exatamente. né? Câncer de mama é porque a gente tem trabalho, estudo, publicação provando. Tá aqui, tá aqui. Uhum. Mas a gente tem isso com vários outros tipos de câncer. Câncer de pâncreas, Não- próstata. Não é à toa que nas terapias convencionais, a restrição que promove a melhora da resistência insulínica é uma terapia anti-câncer, Uhum. junto com quimioterapia. Uhum. Então, olha só. É. Por que será? Exatamente. A adjunção de um jejum intermitente na redução de sintomas durante a quimioterapia no câncer de mama, por exemplo. Relatos, casos anedóticos, né, de pacientes que... Ontem mesmo eu estava estudando uma pessoa que tinha um câncer de pâncreas e que foi dado a ele alguns meses de vida, né? E ele começou a praticar uma dieta cetogênica e ele já estava há alguns anos sem doença, né? São casos anedóticos, né? Casos anedóticos servem para aumentar a suspeição e para indicar a pesquisa científica. Então precisamos pesquisar, de fato, qual a influência de uma dieta cetogênica. E já há um background fisiológico para isso. A gente sabe que o açúcar, né, o metabolismo da célula cancerígena está alterado, a imunidade dessa pessoa está alterada, o terreno biológico é um outro termo importante, dessa pessoa está alterado. Então, se você tem um câncer, o que é que a gente aprende? Que você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, né? Mas agora, nós temos um arsenal maior. Isso é bom, isso é positivo, isso não é ruim, não é para substituir. Além da quimio e radioterapia, a depender do tipo de tumor, enfim, do estadiamento, é possível associar um tratamento metabólico adjuvante, né? Um ajuste do metabolismo, compreendendo o que é que causa a inflamação que leva ao câncer, né? Então essa compreensão ela é muito importante na nova oncologia, né? Assim como para a psiquiatria existe o tratamento metabólico dos estudos psiquiátricos, né? Então por quê? Por que que eu sempre falo isso? Porque tudo é metabolismo, né? Então é bem importante isso. Para quem não consegue entender isso, né? É mais ou menos assim. Como se o tumor, aquele que você vê, aquela laranja, né? O tumor é um fruto que você está vendo. Aquilo ali não é o câncer. Aquilo ali é uma parte do câncer. O câncer é uma árvore que está no seu organismo, causado por inflamação, causado pela sua parte genética, causado por alterações celulares. Essas alterações celulares que têm que ser tratadas, que têm que ser corrigidas se eu quero tratar o câncer de verdade. Pela raiz. Tratar câncer com cirurgia, tirar o tumor, etc., é super necessário. Mas isso é tratar a complicação da doença. Uhum. A doença está lá. A alteração celular. O tumor é uma complicação. Então, é assim que o câncer deveria ser abordado. Uhum. Tratado como uma doença sistêmica. Isso. E tratado também, obviamente, como uma complicação. Câncer de tireoide, câncer de mama, etc. Tanto é que uma pessoa que tem um câncer, ela não pode se considerar curada depois que aparentemente ficou curada, né? Até 10 anos depois você pode ter o mesmo câncer ou outros tipos de cânceres. Se você não faz um tratamento adequado do seu terreno biológico, do seu metabolismo, né? Uma pessoa que tem um câncer, ela mostrou na ponta do iceberg que ela tem um grave problema de inflamação crônica e de metabolismo doentio. Então essa pessoa ela precisa, para o resto da vida, fazer um tratamento metabólico. Isso é um ensinamento que eu quero deixar muito claro para vocês isso. E isso não foi falado dessa forma no congresso também, mas a gente complementa isso para vocês, né? Eu pego bem pesado com meus pacientes que já tiveram câncer, né? Porque o maior fator de risco para você ter um câncer é você já ter tido um câncer. Aquela história que eu falei. O tumor, ficar curado do tumor, não é ficar curado da doença. Você tem problema genético, você tem problema de alteração de DNA, você tem problema inflamatório, você tem problema celular, um problema na sua célula que desencadeou a doença que culminou com o tumor. Uhum. E você tratou apenas o tumor, a doença está lá. Enquanto o paciente
com câncer não entender isso, não vai fazer um tratamento de excelência. E eu só acredito, Ivan, hoje, num tratamento de excelência no qual o paciente compreende o que é que ele está fazendo, Exatamente. né? A pessoa que chega para mim para ser tratado não funciona. Uhum. A pessoa tem que querer tratar. Tem que participar do Tem que tratamento. participar ativamente. Uhum. Se eu não compreendo o que é que está acontecendo, eu vou ficar muito aquém do que eu poderia fazer. Ao passo que se o paciente participa, compreende o que a gente está fazendo, às vezes é bem desgastante, mas vale muito a pena você explicar, você meio que transformar aquelas informações em algo que o paciente possa incorporar e usar aquilo no seu tratamento. Porque assim como a medicina está mudando, a mentalidade do paciente também precisa mudar. Né? Porque se chega para você um paciente com uma mentalidade, doutor, eu quero me tratar disso, né? Mas não compreende que ele precisa passar por um processo, que ele precisa ajustar os seus hábitos, precisa corrigir sua alimentação, precisa fazer uma suplementação individualizada, precisa passar por aquilo e que isso demanda tempo, então ele precisa compreender que ele ainda não está pronto para essa medicina também. Exato. É o que acontece, por exemplo, com o paciente que chega pedindo, e a gente viu isso aí no congresso também, a canetinha emagrecedora, os análogos do GLP-1, né? Então, assim, Mounjaro, que tá na moda agora aqui no Brasil, Ozempic, né? O Ozempic, né? Então, o Saxenda, etc., né? Canetinha emagrecedora que não respeitam os processos. Não tô dizendo que não tem situações onde até posso usar, mas são situações de exceção, tá? Então, se é para te enganar com uma canetinha dessa, aqui não é seu lugar. Eu sempre digo logo isso. Porque resultado para mim é algo que você tem e continua saudável, sem outros problemas. Não adianta você perder 20 quilos em um mês e se tornar doente. E daqui a 2 meses você ganhar 30. Exato. Então isso não é resultado para mim. Resultado é uma coisa que perdura. Resultado é uma coisa que ajuda a sua saúde. E não que te faz perder peso, perder massa muscular, te deixa mais doente e depois você tá muito pior do que o que começou. Isso é resultado? Para mim não é. Tem muita gente que faz isso aí mais barato, mais fácil, faz o que você quer. Eu não faço o que o paciente quer, eu faço o que o paciente precisa. Exato. E o paciente precisa compreender, precisa se submeter ao tratamento. Ele pode questionar, ele pode tentar entender, né? Tem pessoas que se interessam mais por compreender do que outras, mas ele precisa realmente se submeter ao processo. Senão, se ele não faz a parte dele, se ele não compreende que isso é essencial para o sucesso do tratamento, realmente a gente não consegue ajudar como a gente gostaria. Cada paciente vai ter o seu nível de entendimento, né? A gente tem muito paciente médico que tem um nível de entendimento maior, etc. Mas se o paciente não tiver o mínimo de entendimento do que é que ele está fazendo, não compreende por que é que ele está fazendo aquilo ali, né? Ele não vai, por exemplo, emagrecer, ele vai ser emagrecido. E isso não é sustentável. Eu não sou a babá pro resto da vida. A minha missão é ajudar naquele ponto e a partir dali você continuar. Você conta comigo para aparar alguma aresta, tamo junto, né? Para rever o que for preciso, tudo bem. Mas para tá como babá, carregando nas costas, isso aí não existe, né? Isso aí não é algo sustentável, não é algo que eu queira na minha prática. Isso. Né? Eu quero alguém que queira emagrecer e não ser emagrecido. Exatamente. Que quer passar por todo o processo, que entende que ter saúde é uma construção, é um ativo que vai durar a sua vida toda, né? Vou te perguntar para ti qual foi a melhor palestra, mas eu vou te dizer antes, na minha opinião, qual foi a minha, né? Na minha opinião, a melhor palestra foi a da doutora Felice Gersh, Progesterone Pearls, né? As pérolas de progesterona, com ressalvas, né?
Why progesterone is essential for all menopausal women. Por que a progesterona é essencial para todas as mulheres menopausadas? E ela trouxe informações muito importantes de pesquisas científicas mostrando o uso de progesterona, incluindo no câncer de mama ativo, com melhor resultado, com menos gravidade. Ou seja, as mulheres usando progesterona com receptor de progesterona positivo no câncer, essas mulheres têm melhor sobrevida, têm menores complicações no câncer, mostrando aquilo que a gente já sabia, mas que são informações até novas, né? Mostrando na prática aquilo que a gente já sabe. A progesterona é um hormônio anti-inflamatório, antiproliferativo, anticancerígeno, calmante, tranquilizador da mulher, que equilibra a mulher, né? Então ela mostrou todas as vantagens de uma mulher que tem progesterona e todos os problemas de uma mulher que não tem, inclusive o câncer. Então, para mim, essa foi uma das últimas palestras do Congresso e para mim fechou com chave de ouro, né? E ficou muito claro a necessidade de nós repensarmos a forma de tratar, por exemplo, a mulher que tem câncer de mama. E aqui vai passando na minha cabeça várias pacientes do consultório que já tiveram câncer de mama e que não têm coragem de repor progesterona, e a gente não repõe, porque, enfim, não vai ter nem a concordância do paciente, nem a concordância do oncologista, mas hoje nós já temos evidência mostrando que a progesterona é necessária para as pacientes que têm câncer de mama, né? Modulando o receptor do câncer, né? Silenciando aquele câncer, reduzindo a inflamação daquela mulher, melhorando a qualidade de vida daquela mulher. Então, precisamos ampliar a discussão da reposição hormonal na mulher que tem câncer também. E é até uma grande maldade até, né? Você excluir essa mulher de uma possibilidade de reposição hormonal. Às vezes mulheres já tive câncer 20 anos atrás, não posso nunca mais fazer uma reposição hormonal. Isso precisa voltar a ser discutido de forma séria, porque a mulher sem hormônios é uma mulher que sofre muito. Eu vejo isso na prática todos os dias e isso precisa ser mudado. O que é que tu acha? Olha, eu concordo que para mim também foi a melhor palestra do Congresso, não por ser algo novo, mas foi uma palestra da doutora Felice Gersh, que veio depois da palestra do rastreio de câncer de mama. Na palestra de rastreio de câncer de mama, você já tinha evidências do que é que causava o câncer de mama. Ela entupiu de evidência lá que é a resistência insulínica. Causa alteração celular, inflamação, tá lá. E logo depois, a gente foi entupido de evidência, que é estudo, mais publicação, do que não causa, que é reposição hormonal. Ficou muito claro isso. Não é o hormônio. Que é reposição hormonal bioidêntica que não causa. Ela falou e aí ela diferenciou que progesterona não é o mesmo que progestina. Perfeito. E estradiol também não é o mesmo que os análogos sintéticos, tá certo? Que imitam progesterona e estradiol, tá certo? Então, quando eu tenho reposição equivocada, eu tenho problema. Quando eu tenho reposição como é para ser feita, que é com hormônio bioidêntico, ou seja, hormônio isomolecular, ou seja, hormônio que tem a mesma estrutura do que a gente produz, nada diferente, igual, 100% igual, eu tenho benefício. Então, entupido de referência de que não só tenho benefício, mas que eu não tenho malefício, não tenho progressão de doença, não tenho início de doença e tenho um fator protetor em muitos casos. Não só com progesterona, mas com estradiol também. Né? Isso é algo inimaginável há 15 anos atrás. Você falar uma coisa dessa para um oncologista hoje, né, ainda deve causar espanto. Mas há 15 anos atrás, não tinha nem conversa.
Não tinha nem conversa. E aí, se você pega essa informação e junta com aquilo que a gente já sabe sobre terapias metabólicas dietéticas, né? Uma dieta cetogênica, jejum intermitente, tá vendo? Então a gente vai pegando essas informações do Congresso e vai dando a nossa pitada de conhecimento que a gente já tinha também de anterior, né? Então, imagino que deve ser ainda mais beneficial. A gente está somando conhecimentos, É. né? E filtrando, né, para os nossos alunos, os nossos pacientes, os nossos seguidores. A gente está filtrando o que existe de melhor. Uhum. Qual é o valor disso? Né? A gente não tem nem como mensurar o que é fazer esse filtro. Porque pegar a informação lá, que está no maior congresso do mundo, trazer para cá, é uma coisa. Agora, trazer a informação à luz de quem tem conhecimento para pensar, filtrar e interpretar, isso aí não tem preço. Uhum. Isso aqui é ouro em pó que a gente está falando aqui. É. Né? Então, quem está assistindo esse podcast, quem segue a gente, quem está minimamente ligado no que a gente está falando, compreendendo minimamente, tá com ouro em pó. Sim. Né? Precisa se dar conta disso. O que é que você vai fazer com essas informações a partir de agora? O mínimo que uma pessoa que entendeu minimamente o que é que a gente está falando aqui é repassar essa informação aos seus pares, aos seus conhecidos, a quem você gosta, que precisa dessa informação. Eu vou dar exemplo de alguém que utiliza as informações de longevidade, mas não tem cara de longevidade. Foi um dos palestrantes do Congresso, o famosíssimo bilionário Dave Asprey, né? Que fundou o famoso café Bulletproof, né? Marca registrada dele, né? Aquele café com gordura, enfim, né? Ele, até pesquisei aqui para não dizer nenhuma besteira, ele tem 51 anos de idade, com cara de 70. Né? E já gastou milhões de dólares em terapias de longevidade. Né? E pelo visto não está funcionando bem. Realmente a gente teve uma palestra muito legal com ele, foi até divertido, foi bom. Ele é um defensor da carne, acho que foi o único palestrante que defendeu a carne, né? Que fala a favor de uma dieta animal-based, algo do tipo. Né? Ele faz, se eu não me engano, ele faz uma dieta mais para animal-based também, faz jejum intermitente e tudo mais. Mas claramente é uma pessoa que está precisando de repouso hormonal. Né? Ou seja, ele pega uma parte, fica naquilo e esquece do restante. Né? Então, até pega um pouco mal, porque ele é o cara do biohack. Né? Ou seja, daquela ideia que ele foi um dos introdutores dessa ideia de que você pode hackear o seu corpo para ficar mais saudável. Para fazer desaniversário, como eu gosto de dizer aos meus pacientes. Né? Daqui para frente a gente vai ver se você consegue fazer desaniversário. Cada ano você vai ficar mais jovem, né? Mas parece que não está funcionando muito para ele. Eu sei que tu concorda com isso, Arthur. O que é que tu achou? É complicado até a gente falar assim, pelo que a gente vê, porque a gente não sabe o contexto pessoal dele, né? Assim, contexto psicológico que se passa aí na vida de um bilionário desse aí, né? Então, é complicado porque a gente sabe que demanda de estresse, se você não controla estresse, não adianta você fazer a melhor dieta do mundo, não adianta você fazer a melhor suplementação do mundo, você gastar quanto dinheiro você possa gastar, se você não maneja bem o seu estresse. Então, assim, não sei o contexto no qual ele está inserido, né? Um cara que não vem fazendo essa história de biohacking, né? Essa pesquisa científica de hoje, né? Há mais de 20 anos que o Dave Asprey pesquisa, apesar dele não ser médico, mas ele investe nesse campo de biohacking e é uma autoridade nisso, né? Tem livros publicados, etc., né? O papel do TCM, né? Muita coisa aí a gente deve às pesquisas financiadas por ele, né? Mas eu não sei até que ponto a gente pode
julgá-lo como um bom representante daquilo que a gente faz, porque Sim. cada pessoa tem as suas questões. Eu tenho, você tem, né? Todo mundo tem as questões internas com as quais a gente tem que lidar. E o estresse psicológico é uma das coisas que vão ativar mais a carga genética negativa. Uhum. E enquanto a gente não lidar com isso, a gente não adianta fazer muita coisa. Tudo que ele está fazendo é um hacking, né? Então, como ele estaria se ele não estivesse fazendo tudo que ele está fazendo? É. Então, a gente talvez não esteja Poderia vendo estar pela pior. perspectiva errada. Uhum. Se ele não fizesse tudo que ele está fazendo, como é que ele estaria? Sim. Né? Como é que ele estaria hoje? Será que ele estaria pelo menos vivo? Sim. Não sei, Uhum. né? Então a gente tem que talvez olhar um pouco mais por essa perspectiva antes de julgar um pouco, né? Mas a discussão com ele, a mesa redonda que ele participou foi muito muito legal, bacana, foi né? Muito divertido. bacana mesmo, né? Engraçado também. Tivemos também uma discussão com o Peter Attia, né? Que, né, já foi menos interessante, né? O que é que tu achou daquela mesa redonda com ele? Não, o Piratia tem muito viés, né, de alimentação mediterrânea. Uhum. O cara meio que muda os próprios conceitos 360 graus toda hora, né? É autor de livros bacanas, né? Mas é uma pessoa também limitada, né? Uhum. Assim, infelizmente, é uma pessoa limitada. Não só na bolha de alimentação, Uhum. tá? Porque tem um fortíssimo viés, né, de Mediterrâneo, de plant-based, né, de coisas que evidentemente ele desconhece. Uhum. E tem um viés também industrial, de pesquisa de suplemento, É. né? Desconhecimento de coisas básicas, hormonais, etc. É um cara que tá lá por ter muita projeção na mídia, Isso. é um médico, Uhum. participou daquele seriado lá com o ator que fez o Thor, do jejum, etc. É um entusiasta do jejum, mas ele é uma pessoa que também vai até certo ponto, Uhum. né? Acho que também Então, foi mal aproveitado aquela mesa redonda sobre probióticos para ele. Poderia ter colocado outro assunto tema para ele. péssimo, né? É. Tema péssimo, né? Então, assim, Ficaram tentando fazer com que ele Ah. aceitasse o suplemento de o probiótico. que é que você toma de probiótico? Como se fosse o Holy Grail, né? Assim, probiótico, para quem não sabe, a gente usa cada vez menos, Uhum. né? Você não quer gastar e jogar seu dinheiro no lixo, no vaso sanitário, literalmente, né? Não tome probiótico, É. né? Probiótico repito, probiótico não é algo que possa fazer parte de uma terapia metabólica inicial de Eu excelência. nem me lembro a última vez que eu prescrevi um probiótico. Não. É. Cada vez usamos menos, né? Existem exceções que vale a pena ser usado. Mas né? não como assim, tá todo mundo saindo com uma Não. receitinha de probiótico, isso é Não, completamente estão copiando, não né? baseado em evidência Você de vai, qualidade. pessoal médico e nutricionista e tal, vai em cursinho, vai em aulinha de final de semana por aí e vai sair com a lista de probiótico prescrito para sair replicando. É. Você tá literalmente Como se fosse automático, né? Você tá literalmente jogando dinheiro no lixo. E não só isso. Você jogar cepas, você jogar bilhões de bactérias aí continuamente no seu trato intestinal, enquanto ele ainda está inflamado, pode prejudicar você em diversas maneiras. Uhum. A gente tem uma coisa chamada metabolômica, a gente tem uma coisa chamada estroboloma, a gente tem várias nuances de metabolismo até hormonal no intestino. E se você não sabe lidar com isso, você simplesmente joga o que é replicado para você, você replica o que é jogado para você, na verdade, você pode até prejudicar prescrevendo um probiótico desse. Então, indústria de probiótico fortíssima, financiamento de pesquisa com probiótico fortíssimo, interpretação de artigo de probiótico fraquíssimo. Aí é onde a gente entra nesse filtro para você entender até onde aquela coisa
vai te beneficiar, vai te prejudicar, se vale a pena, se não vale, na sua individualidade. E aí a gente retorna para aquele ponto do artesanato que a gente Uhum. falou, de individualizar a conduta de Uhum. todo mundo. Uhum. Perfeito, é isso daí. Eu acho que, finalizando acerca do Congresso especificamente, é isso, né? Foi muito impressionante ver aquela multidão de pessoas buscando conhecimento, ver os pesquisadores falando sobre o que eles estão pesquisando, ver novas evidências surgindo, rechear a nossa forma de trabalhar com mais qualidade de evidência, mas principalmente ver que a nossa prática já é uma prática de excelência e uma prática que ainda não existe no mundo da forma como nós fazemos. Nós estamos criando uma nova medicina, Quanto mais no Brasil, hein? muito menos no Brasil. Então, a gente sai de lá, volta para o Brasil com uma gana, um desejo muito grande olha, vamos pegar o que tem de melhor em cada área dessa, em cada congresso, sobre cada coisa, e vamos fazer a melhor medicina possível, né? Mas também queria falar um pouco da própria viagem em si, a cidade de Vegas. O que é que tu achou da experiência? O Arthur foi aos Estados Unidos a primeira vez, né? Fora a experiência no avião também. É, teve um problema no voo, né? Que acho que foi um problema inédito, né? Até para o pessoal lá da American Airlines, né? Problema no voo na hora da decolagem. Mas No isso aí trecho foi, de Miami para Vegas, né? isso aí foi superado, né? Isso aí foi superado, É. graças a Deus. Na hora que o avião ia Estamos aqui. subir, né? Na hora que o avião foi subir, ele já estava naquela fase de aceleração máxima. Ele freou bruscamente, deixou a gente assim assustado, né? Fiquei imaginando, será que tá vindo um avião em frente, vai bater, vai colidir com alguma coisa, né? Mas foi um alarme, um alerta do avião, ele precisou frear devido ao que ele justificou como um vento forte, estava chegando de fato algumas nuvens e choveu brevemente em Miami. Mas foi uma emoção grande. Por causa disso, a gente atrasou 3 horas a mais para chegar em Vegas. Vegas em si é espetacular. Eu também não conhecia, eu já tinha ido aos Estados Unidos antes. É impressionante o que o americano consegue fazer de cidade de entretenimento, né? Os hotéis, as luzes, muitos LEDs, muitas luzes, né? Eles conseguem realmente ser campeões nisso também, né? Impressionante. Né? Então, assim, a gente terminou essa viagem bem impactado, mas com a compreensão da nossa missão aqui, né? E com o desejo de voltar outras vezes para a gente continuar vendo na fonte o que eles continuam falando e o que eles não estão falando, para que a gente possa também aprimorar aquilo que nós estamos praticando aqui. Mensagem final, doutor Arthur, o que é que você quer falar para o seu público? Olha, reassista esse nosso papo, porque Foi muita informação. aquilo que eu falei tem ouro em pó aqui, É. tem muita informação, não vai ser da primeira vez que a maioria vai pegar o que a gente falou aqui, né? O que a gente está fazendo esse trabalho artesanal de filtrar, de juntar o melhor de pesquisa, o melhor de vários mundos, né? Não só para quem é paciente, não só para quem é nosso aluno, mas para quem é seguidor também, ouvinte, tá certo? Então, reassista. Assista devagar, no seu tempo, que você vai ter acesso a um conteúdo de ouro em pó. Acho que é muito importante deixar muito claro isso, né? Realmente o que a gente está passando para vocês é muitíssimo valioso, né? Até a gente estava brincando, né? What happens in Vegas doesn't stay in Vegas. A gente não vai manter em Vegas o que aconteceu. A gente está compartilhando com você tudo o que aconteceu em Vegas exatamente para que você possa ter acesso a essa informação, né? Inclusive uma das coisas que eles falaram lá que é importante falar aqui, né? Que essa medicina ainda pode ser cara para muitas pessoas em alguns momentos, né? Foi um insight bem interessante dessa viagem. E o que é que nós devemos fazer então? Esconder a informação das pessoas? Não. Nós precisamos ampliar o máximo possível o acesso à informação do que está surgindo, o acesso a essa medicina,
E cada pessoa vai tomar a sua decisão individualmente. Por isso que nós compartilhamos de forma gratuita toda essa informação. Por isso que nós estamos nas redes sociais. Porque nós acreditamos que, apesar de não ser ainda acessível para todos, porque tudo que é novo, tudo que é muito bom, exige mais investimento, é mais caro. Mas na medida em que isso se tornar conhecido, isso também vai se tornar mais acessível. E você que tem acesso a essa informação vai poder tomar a sua decisão. A mudança de estilo de vida, os hábitos precisam ser melhorados, e essa mudança muitas vezes é gratuita. É comer melhor, é fazer um supermercado mais saudável, é dormir melhor, ajeitar a sua forma de dormir, a sua rotina, o manejo do seu estresse, das suas tensões. E quando você estiver pronto, procurem um médico que saiba conjugar um tratamento metabólico, um tratamento de longevidade de uma forma correta, sem aventuras, mas também sem estar engessado por conceitos do passado. Acho que é o grande ensinamento que a gente quer passar aqui para vocês. E não poderia deixar de dizer, né? Deixe a sua curtida desse vídeo. Deixe o seu comentário. O que é que você achou mais impressionante daquilo que a gente falou? Assiste mais de uma vez para entender o que a gente falou, porque foi realmente um tema mais elevado. E compartilha com todas as pessoas que você conhece. Porque nós precisamos mostrar às pessoas que está nascendo agora, em tempo real, uma medicina nova que busca a remissão das doenças, que busca de fato te dar qualidade de vida, que busca até mesmo te livrar de doenças, te livrar de remédios quando for possível. Isso é uma boa notícia, mas precisa que você compreenda como isso funciona. Não é assim. Não vendemos milagres, não são milagres. É uma reconstrução baseada em ciência de verdade, em conhecimento profundo do funcionamento do nosso corpo, fisiologia, bioquímica, a leitura correta dos artigos científicos e a translação isso para a prática clínica de cada paciente individualmente. Tá? Agradeço demais, Dr. Arthur, pela sua presença aqui. Estamos de recesso esses dias, mas a gente fez questão de quebrar o nosso recesso para compartilhar com vocês, enquanto ainda estava fresquinho na nossa mente. Tudo que a gente viveu, com certeza teve muito mais coisa, muitos outros aprendizados, né? Mas agradeço a tua presença e agradeço demais você que está sempre aqui privilegiando e nos dando audiência ao MagraCast, que a cada semana aumenta a sua audiência em nível nacional e internacional. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.